Louvado seja Deus. Estava lendo os Salmos 32, versículo 3 e o 5. Me chamou muita atenção, aonde o Espírito Santo veio me tocar a compartilhar com vocês esta passagem ou estes versículos. Abra a tua Bíblia comigo em Salmos, capítulo de número 32, versículo de número 3 e versículo de número 5. Deixa o Espírito Santo agir no teu intelecto, no teu pensamento, no teu coração, como agiu no meu. Aonde diz assim: pegou a tua Bíblia, abre ela comigo, deixa o coração quebrantado, deixe acesso ao Espírito Santo para ele agir no teu coração e no teu pensamento. Salmos, capítulo de número 32, versículo de número 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Versículo de número 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O salmista, ele é tão claro, o salmista, ele é tão categórico, posicionado em falar: enquanto escondi os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas falhas, as minhas atitudes, os meus posicionamentos errados, me definhavam os ossos, me consumia o pecado. Ele não tinha paz durante o dia. O pecado que tanto ele escondia, que tanto ele guardava no seu coração e no seu pensamento, faziam ele adoecer, faziam ele sentir nos ossos, no corpo, a dor destas transgressões, a dor destes pecados, a dor das suas falhas, dos seus erros, da sua má conduta, das suas atitudes erradas. O salmista ele é tão claro, ele é tão categórico, ele é tão posicionado a reconhecer. Enquanto mais ele guardava os seus pecados, mais o seu corpo, os seus ossos sofriam, definhavam. Ele sentia o peso do pecado escondido no seu corpo, nos seus ossos. Aqui, muitas vezes, eu e vocês deixamos as atitudes erradas dominarem o nosso corpo. Muitas vezes tomemos posicionamentos, transgressões, atitudes erradas que não agradam a Deus, fazemos coisas erradas, pecamos contra as Sagradas Escrituras, contra Deus, e muitas vezes nós sofremos as consequências desses atos, dessas atitudes, desses pecados. O que acontece é que o nosso corpo, os nossos ossos, eles revelam o pecado, as transgressões escondidas. Por mais que eu e você tente esconder os pecados, as transgressões, as mentiras, as falhas, os erros, as atitudes, o nosso corpo revela, a nossa mente, a nossa alma revela em enfermidades, em definhar os nossos ossos, fracos espiritualmente. O nosso corpo vai revelar os pecados escondidos. A nossa alma vai revelar os pecados escondidos. Os nossos ossos vão revelar o pecado escondido. Por mais que nós tente ou achamos que podemos esconder os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, o nosso corpo ele vai mostrar, o nosso corpo ele vai anunciar, o nosso corpo ele vai confessar em torno de muitas vezes enfermidades, depressões, crises, ansiedade, fraqueza nos ossos. O que o salmista está dizendo, sim, que o corpo ele revela o pecado escondido. O corpo ele revela o que muitas vezes nós escondemos das pessoas, dos nossos líderes, dos nossos pastores, da nossa esposa, dos nossos filhos. Por muitas vezes pecamos e escondemos e guardamos no pensamento e no coração. E essas transgressões, esses pecados,
não confessados, ele vai revelar no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, e os ossos vão começar a estar definhando o nosso corpo, a nossa paz espiritual, a nossa paz sentimental vai começar a entrar em colapso, porque não confessamos os nossos pecados. Então, aqui agora no versículo de número 5, olha o que o salmista fala, que o Espírito Santo trabalhou bastante muito no meu coração quando estava meditando. Ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui o salmista ele fala assim: que ele confessou os pecados dele, as transgressões, os erros, as falhas, as mentiras, as atitudes perante Deus. Ele não ocultou mais nada dos seus pecados. Ele, tudo que ele tinha feito, todo o posicionamento, todas as mentiras, todos os erros, todos os enganos, ele confessou. Ele abriu o coração e o pensamento perante Deus e não deixou mais nada escondido. Ele confessou a Deus. Aqui o salmista ele está nos ensinando que nós temos que confessar os nossos pecados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos perdoar. Ele é o único que pode retirar toda a culpa, toda a frustração, toda a raiva, todo o medo, toda a nojeira do pecado. É Jesus Cristo que ele nos perdoa e é ele que vai dar o alívio para a alma, para o corpo e para o espírito. Aqui o salmista nos orienta a nós reconhecer os nossos pecados perante Jesus Cristo, confessar, abrir a boca em torno da oração, em torno de aceitar Jesus Cristo, em torno de confessar os nossos pecados perante o Senhor na oração, na súplica, e abrir o entendimento e o coração e dizer: Senhor, eu pequei nesta área, pequei, e o pecado tem nome, não é só pecado, é pecado mesmo, tem nome, a falta de perdão, o adultério, a fornicação, a promiscuidade, toda essa nojeira que o pecado tem nome, confessar perante a Deus. E ele diz que confessou perante o Senhor as suas transgressões, e ele disse que Deus perdoou a sua iniquidade e o seu pecado. Ele teve um alívio, ele teve um renovo, ele teve uma transformação, ele foi restaurado, restituído o seu corpo. Então, quando nós confessamos nossos pecados perante Jesus Cristo na oração, na súplica, com todo o nosso coração e não cometemos mais ele, a gente tem paz de espírito, a gente tem transformação, a gente tem um alívio no corpo, na alma, no espírito, a gente tira todo esse peso do pecado, todo esse peso de treva, toda essa amargura, toda essa prepotência, o orgulho, a arrogância, confessando os nossos pecados perante a Jesus Cristo. O Espírito Santo traz o alívio da alma, traz o alívio do espírito, traz o alívio do coração, traz o alívio do corpo. Confessar os pecados perante o nosso Senhor Jesus Cristo faz o corpo estar sendo restituído, as forças voltando ao normal, sendo curado de enfermidade, sendo curado da depressão, sendo curado da ansiedade, sendo curado de tudo que é trauma. Confessando os pecados ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo age no meu e no seu coração, no meu e no seu entendimento, no meu e no seu corpo. Confessando os pecados e deixando de praticá-los, o Espírito Santo tem liberdade para curar, restaurar, renovar, limpar e encher com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista ele é tão categórico em afirmar que quando ele escondia ou ficava no silêncio, o corpo sofria. Mas quando ele confessou os pecados a Deus, o seu corpo teve sim um renovo, um refrigério, um bálsamo, porque Deus perdoou os seus pecados, as suas transgressões, a sua iniquidade. E ele voltou a ter a alegria da salvação. E quando nós confessamos os nossos pecados perante ao nosso Senhor Jesus Cristo, todo pecado escondido, ele confessado perante nosso Senhor Jesus Cristo, ele, através do seu Espírito Santo, nos restaura, nos renova e nos perdoa. Então,
Que o Espírito Santo venha agir no teu coração e no teu intelecto, na sua vida, trazendo força para você confessar os seus pecados perante ao Senhor Jesus Cristo, e Ele é o único que perdoa e traz o alívio, o refrigério, a cura, o ânimo, o bálsamo e a alegria da salvação novamente. Deus os abençoe, que a paz de Jesus Cristo reine no seu lar, na sua casa, e o Espírito Santo tenha liberdade para agir no teu pensamento e no teu coração, e você ter esse posicionamento de confessar os teus pecados, os teus erros, as tuas transgressões, e deixar o teu corpo tomar este alívio, este refrigério, este bálsamo, este renovo. Pode ter certeza. Coloque em prática, confesse os teus pecados ao Senhor Jesus Cristo, que tu vai ver as doenças, as enfermidades, os traumas, ali, a depressão, a ansiedade, saindo de uma forma tremenda. E Deus sendo glorificado e exaltado através da tua vida. Deus os abençoe. Fique na paz.